Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Privilégio poder estar nessa tribuna mais uma vez. Mais uma vez eu quero agradecer a confiança da liderança aí dos jovens da igreja, de estar confiando mais uma vez aqui esse momento da palavra. Espero que os irmãos possam nos suportar mais uma vez, né? Aleluia. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Estou convicto disso. Ele falou, confirmou de formas variadas. Por isso, abra sua Bíblia em João 14. João 14, nós leremos os 5 e os 6. Glória a Deus, Senhor maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. João 14, todos encontraram? 5 e o 6. No 5 diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Pode se sentar. A Erika e eu gostamos de viajar. A gente já teve a oportunidade de viajar de moto, de carro. Eu lembro que uma vez a gente voltando de viagem na moto, eu coloquei no GPS o endereço da minha casa como destino, né? E aí, uma altura da estrada lá, em vez de eu permanecer na Dutra, eu acabei saindo. E o caminho que o GPS mostrava era um caminho tenebroso. Foi um dos dias que a gente passou mais aflição na vida, eu e a Erika. Porque ele começou a dar um caminho que ele era tipo por dentro de uma mata. Era só uma mão que ia, uma mão que vinha, não tinha luz de poste, não tinha nada, era só mato dos lados, era noite, estava tarde. E aí eu já comecei a olhar no tanque, no marcador de combustível para ver se ia dar. Olhei no tempo que estava previsto no Waze, estava dando 1h30. Só aquele trecho ali. E aí a gente, né, na hora você começa já a orar, né? Meu Deus, por que nós vamos por esse caminho? Senhor, tem misericórdia, guarda a gente de todo mal e tudo mais. Mas uma coisa eu fazia. Toda hora que eu via que aquele caminho estava todo errado, que aquilo ia dar em nada, ou então ia dar num lugar muito ruim, eu começava a diminuir o mapinha do Waze assim, para ver se de fato era a minha casa que estava lá no destino final. Porque eu olhando e vendo que era a minha casa que estava lá, eu falava, bom, o destino está garantido. É para casa que eu estou indo, independente se o caminho está torto, se o caminho está feio, se o caminho está perigoso, se o caminho está esburacado, quer seja como está o caminho, eu sei para onde eu estou indo. Eu posso não estar conhecendo esse caminho, mas eu tendo ele diante dos meus olhos, aquilo me trazia tranquilidade. Aquilo me trazia paz. E eu sei que Deus deu graça, a gente conseguiu, passamos, depois de sair, entramos por dentro de Santa Isabel e pegamos uns pedaços lá diferentes, um pessoal diferente, olhava pra gente diferente. E teve uma hora que a gente passou na frente de uma igreja, chega, deu aquele bálsamo assim, os irmãos estavam no fim do culto, todo mundo saindo pra calçada, eu lembro disso como se fosse hoje. E é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler, praticamente as últimas palavras do Senhor Jesus. Essas são as últimas palavras registradas pelo apóstolo João. Eles estão aqui na mesa da ceia. Amanhã nós teremos ceia aqui em memorial a essa última ceia, onde Jesus estipulou: façam isso em memória de mim, para lembrar da minha aliança, para lembrar do meu sacrifício. E aí então nessa última ceia, primeiramente a partir do capítulo 13, Jesus vai lá nos pés dos discípulos. E é interessante, é fantástico,
E diz a palavra assim, que mesmo ele sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se, tirou a vestimenta, tomou uma toalha, cingiu com ela, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Mesmo ele sabendo que era rei do universo, ele chega diante daqueles discípulos, que era tradição lavar os pés daqueles que tinham chegado na casa. Ninguém tinha lavado os pés de Jesus, mas Jesus falou: não tem problema, eu vou ensinar vocês. E aí ele desce da mesa, sabendo que Deus confiara tudo em suas mãos, que era rei do universo, e lava os pés dos discípulos. Mas vamos avançar, que essa não é a mensagem dessa noite. Mas esse é o ponto de partida do registro de João. Então eles estão à mesa e Jesus começa a falar a respeito desse tempo do fim. Começa a falar que ele ia voltar para o Pai, mas que aquele caminho para onde ele ia, eles não poderiam ir. Eles não poderiam ir, mas eles falam, não, mas ele fala no começo do 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E aí a gente tem aquela ideia de Jesus pedreiro, de Jesus carpinteiro, como se ele estivesse indo lá e sentando massa na parede, rebocando os tijolos e construindo um lar para nós. E não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Quando ele já disse: lá já tem muitas moradas, mas vocês não podem ir para lá ainda, porque vocês ainda não estão debaixo do sangue que justifica vocês se apresentar diante do Senhor, diante de Deus Pai. Então quando ele diz: eu vou preparar lugar, ele está se referindo à sua cruz, ele está se referindo ao seu sacrifício, ele está se referindo a uma estrada que está sendo pavimentada com sangue justo do Cordeiro de Deus, para que agora a gente pudesse partilhar da eternidade em paz com Deus, na glória com Ele. E aí ele diz: vocês não podem ir por esse caminho. E Pedro, naquele ímpeto, começa a dizer no final do 13, Simão perguntou: para onde você vai? Ele fala: para onde eu vou você não pode me seguir, mais tarde você me seguirá. Mas Pedro diz: Senhor, porque eu não posso seguir agora, por ti eu darei a própria vida. Pedro está querendo ser o redentor de Cristo. E aí Jesus olha na cara de Pedro e fala: Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Em verdade eu te digo que jamais cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. O trabalho é meu, a obra é minha, você não tem poder para nada, Pedro. Mas aí ele traz o bálsamo. Jesus, ele carrega azeite e vinho. Jesus, ele carrega o bálsamo, Jesus carrega o consolo, e ele diz: não se turbem os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu não teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar eu voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí então chegamos no texto que acabamos de ler. Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí ele dá a resposta fantástica, existencial, que alimenta todo o nosso ser. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dura coisa é quando você não sabe o caminho, quando você entra na angústia de não conhecer o caminho, de não saber aonde aquele caminho vai dar. Esses discípulos, esses homens que caminharam 3 anos com Jesus, abandonaram todas as suas vidas. Eles entregaram os seus barcos, as suas redes, os que eram pescadores. Mateus deixou de cobrar os impostos, e todos os demais deixaram a sua vida antiga para seguir a Cristo. E agora Cristo vira para eles e fala assim: é importante que o Filho do Homem seja entregue, eu vou morrer, assim como diz as Escrituras, como vem sendo profetizado a meu respeito em todas as Escrituras. Só que aí nesse momento os discípulos entram em pânico, como quem perde a esperança no amanhã, como quem não sabe qual o caminho, como quem diante de si abre aquela estrada à noite no meio do mato, aonde você fala: agora
é muito fácil de dar alguma coisa errada. E a angústia toma o seu coração, a ansiedade toma o seu coração, e aí muitas crises de ansiedade são desencadeadas dentro de nós, porque nós não conhecemos o caminho, porque aquele caminho escurece diante dos nossos olhos e a gente não sabe mais como prosseguir. De forma parecida, nós vivemos nos dias de hoje, sem perspectiva do amanhã. Nós somos bombardeados por más notícias, como nós ouvimos hoje à tarde a respeito de Israel, bombardeada pelo Hamas. E aí a gente fala, meu Deus, agora vai desencadear uma terceira guerra mundial, e agora pode se preparar que vai vir muita fake news, vai vir muita teoria da conspiração, vai vir muito alarde para tirar a nossa paz, para se instaurar o caos dentro de nós. Só que Jesus, Ele traz uma resposta. O Evangelho possui respostas para nós. O Evangelho expõe um caminho para nós. E aí Jesus diz, vocês conhecem o caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que eu consigo entender aqui é que o caminho não é uma informação, o caminho não é um mapa, o caminho é uma pessoa. O caminho se apresenta diante de nós como uma pessoa. Sabe como essa sua ansiedade pelo amanhã será satisfeita, será apaziguada dentro de você quando você tiver o caminho diante dos seus olhos. Assim como eu precisei abrir o Waze e toda hora ficar olhando lá o mapa para saber se aquela rota não tinha sido alterada, para saber se o destino ainda era a minha casa aqui, e aquilo me trazer paz. Enquanto nós não tivermos o verbo de Deus, o caminho de Deus diante dos nossos olhos, essa paz dentro de nós, essa angústia dentro de nós não será apaziguada. Talvez você no seu trabalho fique angustiado, fique ansioso, porque você não conhece o caminho e fala, onde isso vai dar? Talvez na sua escola, ou talvez na sua família, quer seja na sua família que mora ali na sua casa, ou na parentela próxima ali, tios, primos, avós, ou seja, em qualquer outro meio de vivência sua, alguma ansiedade toma o seu coração, quer seja uma enfermidade, uma má notícia, porque o dia mau chega. A palavra do Senhor diz que o dia mau chega para todos. Ele mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, mas a paz diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aquela ansiedade que os discípulos estavam vivendo, muitas vezes acomete os nossos corações de igual forma. Nós nos viramos para Cristo e dizemos para Ele, Senhor, eu não sei agora qual o próximo passo darei, eu não sei agora qual é a próxima atitude que eu devo tomar, eu não sei agora o que eu faço da minha vida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei onde eu congrego, onde eu estudo, onde eu trabalho, onde eu entrego currículo, o que eu faço da minha vida. Mas lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aí então Ele se apresenta, calma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe como essa ansiedade que toma o seu coração vai ser apaziguada? Quando você dobrar os seus joelhos, fechar a porta do seu quarto e a se apresentar diante dele e falar assim, tu que és o caminho, a verdade, a vida, sonda o meu coração, ilumina o meu caminho, ilumina essa estrada tortuosa, essa estrada sombria, essa estrada cheia de salteadores, que eu não fique como aquele que o bom samaritano teve que socorrer, porque tu és o meu caminho, tu és a minha luz. Ele se apresenta assim diante de nós. Ele diz, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Essa é a resposta de Deus para uma humanidade caída. O Senhor não nos criou para andarmos errantes. O Senhor não nos criou para andarmos perdidos. O Senhor nos criou para todos os dias estarmos em comunhão com Ele na viração do dia lá no Éden. Mas o homem cai, e na sua queda todo um universo é comprometido por causa do pecado. E agora o homem erra o caminho. Agora o homem erra o alvo. Uma das definições teológicas para pecado é errar o alvo. O que é pecado? Pecado não é simplesmente aquele pode, não pode. Eu posso fazer isso? Posso. Posso fazer aquilo? Não posso. Então isso é pecado. Isso é uma visão imatura a respeito de pecado. Pecado, vamos dizer, ainda não é totalmente a maturidade, mas o meio do caminho dele é entender que pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? Eu sou o alvo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo aquilo que te faz errar a Cristo, como uma flecha que você é estando voando e o alvo é Cristo. Tudo aquilo que te faz errar Cristo é pecado na sua vida. Te afasta do seu propósito original do Éden, que é estar em comunhão com Ele todos os dias da sua vida. E aí então nós precisamos de um Redentor. É como se quando você está ali naquela rota e aí você erra a rota, e aí aparece no Waze aquela ampulhetinha dizendo assim, recalculando rota. E aí agora ele coloca de novo você no prumo. Agora ele coloca de novo você na rota correta. Jesus é a intervenção de Deus na história para recalcular a minha e a sua rota, nos levando novamente para o Pai, nos mostrando novamente que agora nós temos um caminho assertivo, que agora nós não estamos mais andando como aqueles que andam nas trevas, mas luz para o meu caminho é a sua palavra. Ele é a palavra. João disse, ele é o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus e habitou no meio de nós. Agora nós temos a luz, nós temos a palavra, nós temos o guia, nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida, nós temos Jesus, o verbo de Deus. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Você pode glorificar a Ele aí onde você está, porque nós não merecíamos Ele, nenhum de nós mereceu Ele. Ele é o servo sofredor que se ofereceu como ovelha muda. Ele se ofereceu por mim, para você, por você, para te tirar de uma vida de sombra e morte, para nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Ele é a resposta de Deus. E agora nós, como igreja, nós temos uma missão, nós temos um papel, que é anunciar a luz, que é anunciar o caminho, que é anunciar para um povo que ainda vive debaixo de trevas, dizendo: a luz já brilhou, ela brilhou ao terceiro dia. Quando tentaram apagar, ela voltou a brilhar pelo poder do Espírito Santo, e agora você não precisa mais viver em trevas. A luz é a resposta definitiva para o conserto da calamidade do caos do universo. Sabe o que vai dar jeito no caos de Israel, no caos com Hamas? Sabe o que vai dar jeito no caos de todo o planeta? Sabe o que vai dar jeito no caos da minha e da sua vida? Não é um modelo político, não é você estudar um pouco mais, não é você trabalhar um pouco mais, é uma pessoa, é você estar em um caminho, é você estar nele, que ele disse: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. A disputa de Israel e a Palestina ali é por território. E aí, como você soluciona um problema que luta por território? Se um vence, o outro vai questionar e vai dizer: aquele território não é deles, aquele território é dos nossos patriarcas, e vai puxar a Bíblia, vai puxar Antigo Testamento, vai puxar hebraico, vai puxar uma porção de coisas para defender o seu ponto. Os dois lados, tanto os árabes quanto os judeus, vão puxar a Bíblia e vão defender o seu ponto.
Se o outro vencer a guerra, o outro vai questionar de igual forma. Não, esse lugar é sagrado, é meu. Não, esse lugar é sagrado, é meu. Mas o Evangelho tem uma resposta, a mesma resposta que ele deu para aquela mulher samaritana, quando ela virou para ele e falou assim: os nossos pais adoram no monte, vocês adoram no templo, aonde nós devemos adorar? E ele diz: vai chegar o tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é neste monte, não é naquele templo. A resposta do Evangelho Ele é o caminho, é você estando nele que você vai conseguir chegar a Deus, é você estando nele que você vai conseguir adorar a Deus, é você estando nele que você vai conseguir cumprir o seu propósito. Então a pergunta que fica para nós é: você está nele? Você está em Cristo? Como tem sido as nossas vidas? Domingo, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração foi Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, porque nele se originam as coisas, porque por meio dele, como um canal, todas as coisas são viabilizadas justamente como redenção, para trazer de volta todas as coisas para ele, para Deus, como nosso destino. Nós aprendemos no domingo que é uma linguagem de uma dinâmica, de um fluxo, de algo que nasce, algo que passa por meio e volta para a sua origem, que é o seu destino e a sua origem. Ele é tudo em todos, ele é o alfa, ele é o homem, ele é o autor e o consumador da nossa fé. E aí, quando o Senhor colocou esse texto no nosso coração, e aí eu buscando confirmação da parte do Senhor, e uma delas foi a Érica, confirmação. E quando ela falou: qual vai ser o texto? Eu falei: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela falou: nossa, é o que você pregou domingo, né? Aí eu olhei e falei: é verdade, isso é desdobramento, é complemento, caminha junto com Romanos 11:36, quando ele fala: eu sou, porque dele, por ele, para ele está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade que nos traz todo o embasamento de onde nós viemos, o caminho que mostra o que é o por meio dele, como uma estrada, como um caminho, e a própria vida que é o nosso destino, para onde nós estamos voltando, para ele. E aí então eu me senti privilegiado por poder estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra para a igreja, para os jovens, porque o Senhor é bom, porque o Senhor ainda fala aos homens, e o que o Senhor tem trazido nessa noite é uma palavra de esperança no meio do caos, para a minha e para a sua vida. Esteja nele e não se assombre com o amanhã. Esteja nele e não ande ansioso pelo amanhã. Esteja nele e tenha esperança para levantar todos os dias, sabendo que você está nele. Esse vai ser o divisor de águas na sua vida, porque agora você entende que o caminho é uma pessoa. E aí então, meu Deus, o que eu vou estudar? O que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer da minha vida? Não, peraí, eu estou nele. Porque se eu estou nele, as demais coisas serão acrescentadas. Se eu estou nele, a rota está traçada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que o destino vai ser bom. Bem, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para chegar no destino que desejais. Então, estando nele, eu não temo amanhã. Quando nós estávamos tendo aquela conversa agora na vinda, me edificou lembrar o início nosso em 2015, quando nós chegamos nessa igreja, e como o Senhor cuidou de mim, como o povo era cuidado no deserto.
No deserto não tinha shopping, não tinha alfaiate, mas o Senhor vestia eles no deserto todos os dias. As sandálias cresciam nos seus pés, as roupas cresciam, caía maná do céu. Por quê? Porque eles estavam no caminho, eles estavam nele, eles estavam debaixo da direção do Senhor. Você está nele. A pergunta nessa noite é simples: você está nele? Porque se você estiver nele, o que dirige a sua vida é ele, porque ele é o caminho, não é as notícias da televisão, não são as notícias que vêm para assombrar e tentar tornar noite o nosso dia. Ele é a estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele brilha sobre nós, trazendo luz no nosso caminho. E porque ele é o caminho, eu e você podemos descansar os nossos corações, porque todo o trajeto já está traçado pelo Pai. Nós estamos no seu barco, nós estamos com Ele, nós estamos nele, e Ele cuidará de nós. Portanto, irmãos, nós sejamos os proclamadores dessa boa nova. O sol brilha mais forte agora que Ele ressuscitou. Tem aquela letra do Alessandro. O sol da justiça brilha sobre nós, e agora a gente pode anunciar esse sol a esse mundo caótico, dizendo: calma, Ele é o caminho, Ele é a solução para todos os caos, para todas as ansiedades e problemas que nós temos vivido. Então não nos desesperemos, permaneçamos firmes, porque Ele está nos dirigindo, Ele está nos governando, Ele é o próprio caminho no qual nós andamos. E aqui a ideia de um único caminho. Sabe assim, quando você olha do alto e você vê uma mata fechada e só aquele caminhozinho assim, as duas rodas de um carro passando assim, ó, em volta não tem outro caminho. Ele não é um caminho, ele não é uma opção de caminho em meio a muitos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade do Evangelho para nós. Somente nele nós temos a nossa esperança. Amém? Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de dividir a palavra dele com a sua igreja, que essa palavra possa germinar e frutificar dentro de nós. Vamos orar? Se coloque de pé no seu lugar. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é a nossa luz. Obrigado porque o Senhor é o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor não nos deixa confundidos, Pai. Tua palavra diz: olharam para Ele, Senhor, e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança, e o Senhor, Deus, não nos deixa órfãos, Pai. Antes o Senhor deixou o Teu Espírito Santo aqui conosco, o Senhor sempre nos apontando a Cristo, nos apontando o caminho, nos apontando a luz, nos apontando a esperança. Espírito Santo, eu te peço, ó Senhor, que Tu possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar forças para todos os dias voltarmos para o caminho, para todos os dias voltarmos para Cristo, voltarmos para a rota. E se porventura, Senhor, nos afastarmos, nos, Senhor, perdermos, nos desviarmos do caminho, que o Senhor possa, Pai, como aquele bom pastor que deixou as 99 bem guardadas e foi atrás daquela ovelha errante e trouxe ela de volta para o caminho, para o aprisco. Que assim o Senhor possa fazer na minha vida e na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito ilumine, Pai, esse caminho, para que todos os dias nós voltemos para Ti, Pai, até que seja permanente, até que seja eterno, até que seja para sempre, até que estejamos na glória, contemplando a Tua face, Senhor, os Teus olhos de amor, Pai, podendo Te louvar, Senhor, por tudo que Tu és. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos.